Nos 12 anos de Five Nights at Freddy's, nós acabamos recebendo alguns teasers, algumas coisas bem interessantes, e hoje eu vou falar pra vocês do teaser de Five Nights at Freddy's Security Breach 2. Pessoal, acontece o seguinte: no perfil do Twitter da Steel, ela já tava fazendo alguns teasers, trazendo algumas coisas, brincando com a galera, mas agora, no dia 8 de agosto, ela decidiu confirmar de vez que é Security Breach 2. Vamos falar sobre isso e mais algumas coisas aqui, né, sobre o que é então, como que cabe a história do Security Breach 2 e algumas ideias que eu tive pra tentar explicar o que vai ser esse jogo. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Tem muita coisa legal aqui no canal, tenho certeza que vocês vão curtir. Vamos lá então, vamos para Five Nights at Freddy's Security Breach 2. O que acontece para as pessoas que estão perdidas? No dia 8 de agosto de 2026, Five Nights at Freddy's comemorou 12 anos. E aí o Scott Cawthon decidiu reaparecer falando mais algumas coisas dos projetos e do futuro da franquia. O que será que a gente pode esperar para daqui a alguns anos ou até para esse ano de Five Nights at Freddy's? E aí o Scott Cawthon, ele soltou uma atração, que é um negócio que vai ser físico num shopping, mas esse aí eu já trouxe no vídeo de 12 anos, mas tivemos dois teasers muito legais. Esse vídeo aqui eu vou dedicar somente para o Security Breach, porque no FNAF World 2, que eu vou trazer esse vídeo amanhã, vai ser bem mais discorrendo toda a situação de tudo o que o próprio Scott Cawthon já estava falando e a galera, sabe, pensando que seria FNAF World 2 e realmente vai existir. Mas nós aqui no canal estávamos vendo o Security Breach 2 meio que ser essa possibilidade, meio que ser essa coisa que talvez viria para corrigir as coisas que aconteceram no FNAF Security Breach. E aí, a gente acabou vendo pelo próprio perfil da Steel trazendo alguns teasers que eu estou mostrando agora na tela pra vocês, sabe, joguinho de 7 erros. E aí a gente percebia, pô, esse tapete, esses óculos, são justamente da repartição que a gente viu no Help Wanted 2, então é o Pizzaplex. E se a gente for falar de Pizzaplex, a gente vai falar automaticamente de Security Breach. E aí então, a gente foi vendo, foi lá, e aí até que no dia 8 apareceu o teaser de uma nova Vanny. Sim, uma Vanny que tá até na capa do vídeo e também aparece aí meio que bugada, aparecendo, sabe, uma imagem meio que dela aí, um concept meio bizarro, e aí aparece no olho dela um 2. Tô mostrando bem ampliado pra vocês que é um 2 da própria fonte do Security Breach. Então, pessoal, praticamente nós temos a confirmação de que vai ter no futuro FNAF Security Breach 2. Mas aí as pessoas começaram a falar, meu Deus do céu, vão fazer a bosta 2. Nossa, vai ser tudo quebrado 2, vai ser não sei o que, a coisa ruim 2. Não, gente, pera aí, vamos lá, calma. Eu sei que a galera tem essa coisa por conta de tudo que a gente viu no Security Breach. O Security Breach ele foi um projeto muito ambicioso e passou por dezenas de problemas por conta da pandemia, mas é claro, tivemos alguns erros de execução do próprio Scott Cawthon de não ter contado a história ou de não ter falado direito o que ele queria com os detalhes que estavam sendo colocados dentro daquele jogo. E aí agora, a oportunidade do Security Breach 2 abre um leque para tentar não só resolver o que aconteceu, mas também trazer alguma luz sobre todos os detalhes que foi aquele jogo. Querendo ou não, pessoal, quando veio o Help Wanted, muita gente ainda tava na dúvida do que seria o novo FNAF, como que ia ser e o que seria, sabe, esse novo projeto, mas foi no Security Breach que o negócio tomou uma proporção absurda. Eu lembro que FNAF teve um pico enorme na época nos jogos, e aí por conta do Security Breach, que a galera acabou entrando no hype, entrando nesse negócio de que, não, agora vai, agora o negócio funciona, tenho certeza que o bagulho vai pra frente. E aí, infelizmente, é claro, a primeira impressão é a que fica e muitas pessoas viram que tivemos vários problemas. Eu não preciso nem dizer que o Security Breach lançou bugado, lançou cheio de defeitos, com as coisas meio quebradas, mas querendo ou não, no geral, ainda era uma tentativa de fazer
um novo Five Nights at Freddy's que a galera sempre pediu, de você andar pelo lugar, de você explorar as coisas, e parece que essa linha vai continuar. Mas aí, o porquê que então não fazer um remake do Security Breach 2? A galera sempre trouxe, por que não tem a versão de corte do diretor do Security Breach? Por que eles não refazem o jogo? E aí, pessoal, eu penso assim, é meio complicado porque na linha Scott Cawthon, ele nunca pegou pra fazer tipo, não, vamos refazer esse jogo. Ele sempre pegou e falando, não, se a gente tem que fazer alguma coisa, ou se temos que guiar a galera para as próximas pistas do que vai acontecer, então seria para o próximo jogo. E como nós vimos que o Security Breach, ele teve um enorme potencial e também teve toda essa repercussão na época, e a galera querendo explicações e até tentando entender o que é o Security Breach, eu acho que faz todo sentido trazer um novo jogo nesta época, agora que nós temos toda a situação e a explicação do Mimic, e também agora todas as peças na mesa. Nós sabemos quem é a Vanny, nós sabemos quem é a Vanessa, nós sabemos quem é o Gregory, nós sabemos quem é a Cassie, e nós sabemos todos esses personagens, e agora é dar o desfecho pra eles. Eu acredito que vai ser a oportunidade da Steel de finalmente, e também junto com o Scott Cawthon, de polir a história que eles estavam querendo contar na época, e contar com uma nova versão, porque, cara, se fosse um remake, ia ser um novo jogo, ia apagar da mesma forma, né? Não é tipo, não, a gente vai consertar o jogo lá em 2021 e falar, galera, consertamos agora, tá tudo bem. Isso nunca aconteceu em FNAF, eu acho que vai ser difícil de acontecer agora. Mas eu entendo o pessoal falar, mas eu também acho que existe uma possibilidade para nós finalmente entendermos mais detalhes do Security Breach. Finalmente entendermos mais a respeito da relação da Vanessa, mais a respeito da relação do Gregory e até algumas possibilidades que as pessoas começaram a discutir. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que trazer na mesa aqui é o que vai ser o Security Breach? O que vai ter dentro desse jogo? O que será? Qual vai ser a parte da história que estava faltando para explicar justamente no Security Breach que precisa ter um segundo? Bom, a gente tem algumas ideias. Acho que a primeira e mais óbvia é para tentar falar qual é o final verdadeiro do Security Breach Ruin. Se você não sabe, em 2023 tivemos uma DLC que foi feita para aumentar mais um pouco do pedaço da história e tentar guiar a galera para o perigo real que estava acontecendo dentro do Pizzaplex, onde uma garota chamada Cassie acaba entrando dentro das ruínas do Pizzaplex e lá ela é enganada por um animatrônico que estava se passando por um amigo dela, que é o protagonista do primeiro Security Breach. E aí, então, ele acabou utilizando a voz do Gregory para enganar, para tentar fazer com que alguém tire ele lá de baixo. No caso, o Mimic acabou enganando a Cassie, mesmo com a Roxane ajudando e tudo mais. O Mimic, ele engana a Cassie e aí, então, meio que quase teve a sua liberdade ali, indo pra cima da Cassie de qualquer forma. E aí nós temos três finais. O final do elevador, que o elevador cai e nós não sabemos se a Cassie sobreviveu. O segundo final, que é um pôster meio bizarro, que faz referência a Freddy's antiga e tal, Gregory e Vanessa já completamente libertos. E temos também o final da Scooping Room, onde uma Scoop, referência ao Sister Location, acaba pegando o Mimic e aí acaba desativando o animatrônico para sempre. Qual é o final verdadeiro? Qual é o final que vai finalmente canonizar o Ruin de vez? Fala, não, o final verdadeiro é tal final. Qual vai ser, o que será, a gente ainda não sabe. Então o Security Breach 2 vai ajudar a responder, muito possivelmente, o que aconteceu com a Cassie. E também o que vai rolar com ela. E aí já pode vincular a algumas teorias do que pode ser esta segunda Vanny. Pois é óbvio que dá pra vocês perceberem até pelo teaser da Steel que são duas Vannys completamente diferentes. A primeira Vanny, que é a Vanny branca, que nós vimos nos teasers lá do Help Wanted, do Curse of Dreadbear, que quando apareceu no Security Breach, não teve lá tanta coisa e nem apareceu. E também é aquela coisa, ela foi esse personagem que acabou tendo esse hype enorme de talvez ser o novo assassino da franquia, e aí do nada foi descartado, foi só... Não digo descartado, mas foi mal utilizado. E até o próprio Scott Cawthon, ele, numa entrevista, ele falou algo a respeito. Ou seja, até o próprio Scott Cawthon, ele entendeu que, poxa, o potencial que a Vanny pode ter como personagem é muito maior. E talvez isso seja explorado agora bem mais a fundo
no Security Breach 2, visto que não tem mais a influência do Glitch Trap, visto que o Mimic pode finalmente ter o fim dele, finalmente ele acabar, ou finalmente vai explicar o que aconteceu com ele para ter essa influência nova na cabeça de alguém, ou se é até o próprio Mimic essa VN2, a gente não tem tanta noção ainda. Mas voltando para Cassie, uma das teorias que a galera acabou colocando é de que a Cassie, dentro do Security Breach Ruin, ela acaba utilizando a máscara da Vanny, a VANNI, que é também utilizada pela própria assassina que vai andando dentro do Security Breach, mas também é uma das máscaras utilizada pelos funcionários para atravessarem lugares específicos dentro do Pizzaplex. Lugares esses que uma pessoa não conseguiria acessar e essa máscara daria esse acesso, a pessoa já atravessaria como se fosse uma tecnologia que a máscara libera esse acesso que uma pessoa normal não teria. Uma porta meio bizarra, né, para poder esconder toda a magia por trás das atrações do Pizzaplex. E aí então essa máscara, ela também está infectada com a coisa do Mimic. A justificativa é que, conforme a Cassie acabou utilizando mais e mais a máscara, que foi ela passando dentro do Security Breach Ruin, essa máscara acabou infectando a cabeça da Cassie. A Cassie então, de alguma forma, ela teria sobrevivido, e a forma mais clara dessa sobrevivência seria a Cassie sobrevivendo na Scooping Room, que é onde ela tá viva também, e aí o Mimic é derrotado, e pode ser que a Cassie então agora, tendo que tentar sair daquele lugar presa, ela acaba estudando o Mimic ou acaba tentando fazer aquela coisa, sabe? Ali tentando, né, pegar alguns recursos, tentando se virar do que tá acontecendo. Talvez a Roxane acabe ajudando ela e ela tenta agora consertar a Roxane. Porque uma coisa que foi até dita em uma outra entrevista, que eu me lembro bem, é que o Gregory era muito bom em destruir, mas a Cassie é o contrário, ela é boa em consertar. Então pode ser que a Cassie acaba tentando consertar as coisas e agora ela seria uma coisa meio, talvez, não digo infectada pela máscara, mas talvez utilizando a máscara para parar um outro perigo, para parar alguma outra coisa que a gente acabou não percebendo, talvez o Blob. O Blob ainda é uma coisa meio misteriosa e meio bizarra que tá dentro do Pizzaplex e a gente acabou vendo esse bicho dentro, sabe, das entranhas, andando nas paredes, andando pelas coisas e até ir naquela batalha meio bizarra no final do Security Breach original, que tem essa criatura com uma máscara do Funtime Fred. E aí talvez então a Cassie acabou pegando tanto a máscara da Vanny e aperfeiçoando ela, virando meio que essa engenheira nas ruínas do Pizzaplex e até aprendendo com o próprio Mimic, quem sabe até consertando ele, pra tentar parar esse bicho que pode acabar destruindo não só a cidade, mas acabar pegando as pessoas, não sei, enfim, pode ser um negócio meio bizarro. Eu sei, a galera já tá querendo pegar a ideia que na verdade a máscara infectou a Cassie e acabou transformando ela nesta VN 2.0. Também uma possibilidade, a gente não vai descartar aqui, só tô dizendo que são várias possibilidades, pessoal. Esse vídeo é pra abrir as possibilidades, não é pra bater o martelo em nada. Eu tenho uma ideia de que talvez eles acabem utilizando essa VN 2.0, que é a Cassie, agora justamente para tentar parar o Blob, que é uma outra coisa que tá dentro das ruínas do Pizzaplex e que pode ser essa coisa nova, bizarra andando por aí. Ou se não, realmente ela acabou sendo infectada pela máscara e justamente com todo o vírus do Mimic acabou infectando a cabeça dela da mesma forma que aconteceu com a Vanessa. Mas é claro, também tem outras possibilidades. Talvez o Security Breach Ruin possa realmente ser um prequel do Security Breach. Se a gente abrir para essa possibilidade, então vai explicar os primeiros designs da Vanessa na época que ela estava no Help Wanted, como ela fez a fantasia, como ela foi pro Special Delivery e acabou entrando também naquele desenvolvimento do projeto, pegando as placas, escaneando elas e procurando mais a respeito do vírus, que era até então o Glitch Trap. Tentando explorar melhor o que seria esse bicho, tentando, sabe, descobrir até onde esse vírus foi infectado e que acabou levando ela dentro para o Pizzaplex, dentro do Security Breach, ainda com essa cabeça infectada fazendo as coisas terríveis dentro, né, de tudo o que nós vimos no Security Breach / Help Wanted. Então pode ser que o Security Breach 2 se passe antes do primeiro e talvez até leve um pouco da história para depois do final
pra finalizar as personagens e as coisas que aconteceram com elas. Pode explicar um pouco mais do passado da própria Vanessa, de quem ela é e do que tá acontecendo. E isso, pessoas, me leva para umas outras possibilidades. Eu acabei pensando até que, quem sabe, já que são duas personagens e uma acabou bugando em cima da outra, será? E aí eu abri a possibilidade aqui. Será que a gente não entendeu errado o que seria a Vanessa? A Vanessa que eu tô falando é essa Vanessa que vocês estão vendo na tela, que é a Vanessa do Security Breach. Esta Vanessa, ela é a guarda, e nós percebemos que ela não conhece o Gregory, e ela em nenhum momento tá fazendo alguma coisa tão bizarra, ou seria uma pessoa tão bizarra. Será que a gente acabou se confundindo, e de que na verdade a Vanessa é uma personagem, e a Veni é outra personagem, e elas não seriam a mesma pessoa? Por mais que o Glamrock Freddy, ele fala, pô, Vanessa, Veni, isso não pode ser uma coincidência, mas será que na verdade seriam duas pessoas completamente diferentes, só que com o mesmo nome? Será que são duas Vanessas? Isso até poderia causar aquela explicação que nós vimos nas fitas que tem dentro do Security Breach, aqueles CDs com a terapeuta. Eu sei que muita gente vai falar, pô, a gente vai revisar então que na verdade a outra pessoa que a gente tá falando ali é o Gregory, Corey, não é uma outra pessoa, pelo amor de Deus, não tem como. Mas se na verdade for a Vanessa normal, que é a Vanessa que nós conhecemos do jogo, e aí a outra que está completamente quieta é a Vanessa que foi infectada pelo vírus do Glitch Trap. O que eu tô querendo dizer é, eu acabei lembrando de um dos finais onde nós temos dentro do Security Breach, por mais que esse final não é canônico, mas ele abre a possibilidade, que é o final que a gente passa a fugir naquela parte do Prize Corner, onde a gente coloca fogo dentro do Pizzaplex inteiro. Nesse final, meio que coloca uma situação meio bizarra. Se vocês se lembram, aparece realmente uma moça, sabe, na roupa da Veni, e quando a gente vai ver, a gente fica até assustado. Mas dentro do Pizzaplex, quando volta a cena, tem uma Vanessa guarda. Ou seja, será que realmente a ideia de terem duas Vanessas seria realmente possível? E na verdade a Vanessa guarda tá indo atrás da Vanessa Veni? Bom, só tô abrindo a possibilidade, não tô querendo dizer nada, só tô falando, nossa, vai saber que é isso, vai que a gente entendeu aquelas fitas no final de um jeito meio bizarro, vai que o negócio do GGY realmente é conversando, na verdade, o Gregory com a Vanessa Veni, e a Vanessa Veni, que se veste de coelho, realmente conhece o Gregory. Só que o Gregory, ele olhou pra Vanessa guarda e falou, eu não sei quem é essa mulher, eu não reconheço ela, porque na verdade a Vanessa guarda não é a Vanessa que o Gregory conheceu. A Vanessa que o Gregory conheceu é uma outra Vanessa, que é a Vanessa Coelha. A galera vai falar, não era mais fácil pôr dois nomes? Então, aí é que tá. Uma se chama Vanessa e a outra é a Veni. Só tô abrindo a possibilidade, tá, pessoal? Novamente, não estou batendo martelo em nada, só estou falando, vai que os caras vão explicar que, na verdade, a Vanessa guarda é uma outra Vanessa que tá tudo de boa, que não tem nada, que ela realmente trabalha no Pizzaplex e ela tá 100% safe, e ela, na verdade, é uma vítima de toda aquela situação. E aí temos a Vanessa Veni, né? A Veni Coelha, onde ela sim tá infectada pelo vírus, ela realmente tá com um negócio bizarro dentro da cabeça dela, e o final verdadeiro ser do Princess Quest no Security Breach, na verdade, acabou limpando o lugar e talvez, né, tirando a influência dessa Vanessa Coelha de fora, tirando a Vanessa dali de tudo mais, e aí acabando limpando ela de vez. E aí é por isso que essa Vanessa Coelha e o Gregory acabam ficando de boa, e os dois acabam, né, andando depois e ficando tranquilos. E aí vão falar, pô, mas essa loira, no final, ela tá com a máscara da Veni, então será que, na verdade, a Vanessa normal acabou capturando ou acabando livrando, né, o vírus da outra Veni, né, acabando limpando ela do vírus? Pode ser isso, eles acabaram encontrando a máscara da Veni, provando que ela foi embora do Pizzaplex. E aí então o lugar agora estaria seguro. E aí então a Vanessa guarda é a que nós vimos que está com o Gregory, que acaba conhecendo ele. E aí então os dois acabam, né, saindo agora que tá tudo bem, visto que essa tal Veni assassina foi embora. E aí o Gregory deve ter achado, poxa, a quem eu conheci acabou surtando e ele realmente era uma pessoa do mal. E talvez isso venha a explicar
também no Security Breach 2. Pessoal, eu só tô abrindo a possibilidade, eu sei que tem muitos furos essas minhas ideias, tem óbvios detalhes e muita coisa que eu acho que não casam tanto assim, mas só tô abrindo a possibilidade, vai que realmente tem duas Vanessas, a Vanessa Guarda e a Vanessa Vene Coelha. Novamente, eu sei que as coisas podem ser completamente diferentes do que eu estou falando nesse vídeo aqui, mas eu gostaria de saber das suas ideias. O que você acha, você que viu, agora que teremos possivelmente o Security Breach 2? Será que finalmente teremos a história, agora que a gente tanto queria, a explicação de todas as coisas? Será que vai ser realmente contando o passado da Vene, mostrando mais coisas dela? Será que vai ser duas Vanessas, né? Vanessa Guarda, Vanessa Coelha? Ou será que vai ser a continuação com a Cassie, ela sendo influenciada por toda a máscara, por todas as coisas que aconteceram, né, de tudo que rolou dentro do Security Breach Ruin, e aí ela ter crescido nos escombros do Pizzaplex e acabar se transformando nessa nova assassina, e aí ser uma história nova ou algo assim do tipo. Comenta aí que eu quero saber quais são suas teorias. Novamente, pessoal, é só realmente a gente, né, conversando aqui com vocês o que pode ser e também trocando esta ideia. Comenta aí que eu quero saber. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias. Muito obrigado por você estar aqui. Deixa o gostei, tamo juntos e até a próxima.